Lucas 8:45, o texto diz: Mas Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: Quem me tocou? Vamos ficar com este versículo, porque basta ele para a gente lembrar da história toda, porque a história é muito conhecida. Uma mulher pobre, já tivera alguns bens, mas agora não tinha mais, porque durante 12 anos ela esteve enferma e a Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha com os médicos. Então ela era pobre, doente, mas cheia de fé. Essa mulher colocou em seu coração uma determinação: se eu tocar em Jesus, serei curada. Se eu tocar na orla das suas vestes, serei curada. E você sabe da história, ela saiu de casa, enfrentou a multidão, conseguiu chegar onde estava Jesus, tocou a orla das suas vestes e na hora que tocou foi curada. E Jesus então começa a perguntar: quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? Eu senti que de mim saiu virtude. E aqui os discípulos dizem: mas mestre, é tanta gente aí esbarrando no Senhor, as multidões te apertam e te oprimem, e o Senhor vem fazer uma pergunta dessa? O que eu quero destacar hoje é o espírito guerreiro daquela mulher. Aquela mulher era uma guerreira. Uma pessoa que fica 12 anos doente, 12 anos, aquela mulher ficou 12 anos com uma hemorragia, e que gasta tudo com os médicos e os médicos não resolvem o problema, e que deixa de ter todos os seus bens por causa de uma doença, quer dizer, a doença lhe roubou a dignidade, porque a mulher com fluxo de sangue, conforme a lei, nos dias de Jesus, ela era considerada imunda, então a doença lhe roubou a dignidade, a doença lhe roubou toda a estabilidade econômica, porque ela gastou tudo que tinha, ficou pobre. A doença lhe roubou também as forças, as energias. Ela, durante esses 12 anos, foi perdendo o seu vigor por causa da doença, mas ela ainda consegue dar uma volta por cima e alcançar um milagre. E essa mulher é de fato uma guerreira. Guerreira por quê? Primeiro, porque ela não se deixou abater. Você sabe que a doença nos abate. Você pode estar bem como estiver, começou a sentir alguma dor, foi ao médico, o médico diagnosticou a doença, isso te abate. Quando é uma gripe, né? A gente diz: não, só é uma gripe, é só uma gripe. Mas se aí começa a doer o pulmão, você vai ao médico e o médico diz: olha, você está com pneumonia, você já fica mais preocupado. A gripe virou pneumonia. Quando o médico dá o diagnóstico da doença, você entra no consultório com um semblante e sai do consultório com outro. De repente ele diz: você não tem nada, e você sai do consultório com um semblante aliviado. De repente ele te dá um diagnóstico e você sai do consultório com um semblante caído, porque a doença nos abate. Tem gente que chega a dizer, eu até aconselho você a não dizer isso, mas tem gente que diz: eu posso passar por tudo na vida, agora eu só não posso perder a saúde. Se eu perder a saúde, aí acabou, aí me desmontou. Eu aconselho você a não dizer isso, porque quando eu leio o livro de Jó, eu descubro que era nisso que Satanás apostava. Quando Deus perguntou: você viu Jó? Ele disse: vi, eu vi o Jó, conheço o Jó. Mas o Jó, ele teme ao Senhor e não é à toa, não. O Senhor cercou ele de bens. Agora, tira o que ele tem. Aí Deus disse: eu não tiro, mas você pode tirar. Deu autorização. O diabo foi lá, tirou tudo que Jó possuía e Jó continuou crente. Aí o diabo volta, Deus diz: olha, não falei que ele realmente era temente a Deus e se desviava do mal? Aí Satanás diz: sabe o que acontece? É que pele por pele o homem dará tudo pela sua vida, ele ainda tem saúde. Agora tira a saúde dele e verás se ele não blasfema de ti na tua face. Então Satanás apostava que Jó, ficando doente, ia blasfemar de Deus. Quando você diz isso, você está abrindo um espaço na sua mente para que, na hora em que um diagnóstico chegar, você perca a sua fé. Você fique com a sua fé tão abalada a ponto de blasfemar contra Deus, e Satanás aposta nisso. Mas essa mulher estava doente, ela ficou 12 anos doente. A doença que demora 15 dias é uma coisa, a doença que demora 1 ano é outra coisa. E uma doença que fica 12 anos e não vai embora, aí, meu irmão, já é um estado terrível, porque você já começa a entender que não tem cura. Ora, se durante 12 anos você gastou tudo com os médicos e eles não resolveram o seu problema, é porque não tem cura. Só que a mulher não se deixou abater.
Ela poderia até estar abatida fisicamente. A Bíblia não dá detalhes, mas não precisa dizer que uma mulher que sofre de uma hemorragia durante 12 anos, ela esteja normal. Ela poderia estar abatida fisicamente, ela poderia estar entristecida por aquela situação, mas lá dentro de si havia uma fé que fazia dela uma mulher guerreira. A fé faz suscitar dentro de nós um gigante. Levanta-se um gigante no seu interior e você consegue forças, ninguém sabe de onde, e vai à luta. Eu quero dizer para você que o guerreiro é aquele que está na batalha, está na luta, está na dificuldade, mas não se deixa abater. Aquela mulher não deixou que a doença acabasse com o seu ânimo, acabasse com a sua esperança, acabasse com a sua fé. O problema nosso, ele tem que ser administrado por nós. Acontece que às vezes a gente deixa o problema nos dominar. Você recebeu um diagnóstico e você diz: agora minha vida acabou por conta dessa doença. E o médico até diz: você pode levar uma vida normal. E você diz que nada, doutor, não consigo mais vida normal não, essa doença vai me matar. E acaba matando mesmo. Você tem um problema para resolver, você não resolve o problema e começa: é o meu problema, olha o meu problema. As coisas acontecendo e você olhando para o problema: olha o meu problema ali, olha o meu problema ali. Deus te proporcionando felicidade e você olhando para o problema. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai se abater, porque o problema vai sufocar você. Mas essa mulher não, ela passou 12 anos lutando, mas não se deixou abater. Outra coisa interessante, ela não aceitou as palavras de desânimo que ouviu. Ou você acha que ela ficou 12 anos doente e não teve ninguém para chegar lá e dizer: ô irmã fulana, desiste. Se Deus quisesse fazer alguma coisa na tua vida, já tinha feito, irmã, são 12 anos. Irmã, olha, sem querer te desanimar, mas eu acho que essa doença aí não vai ter jeito não. Eu acho que a vontade de Deus para a sua vida não é que a irmã seja curada, não. Você nunca ouviu alguém dizer isso? Não, eu estou doente, irmão, mas acho que essa é a vontade de Deus para a minha vida. Quer dizer que Deus te chamou, te salvou, investiu em você, colocou o Espírito Santo para morar em você, e o plano dele é que você fique doente, que você viva doente, que você nunca vença essa doença? É claro que não. Às vezes ele não cura, às vezes ele permite a morte até, mas isso já é uma questão dele que nós não vamos discutir nem questionar. Agora, você também não tem nenhum motivo, não há nenhum texto bíblico que diga: quando a doença chegar, seja resignado, baixe a cabeça, aceite a doença e diga: essa é a vontade de Deus. Não. Aí você diz: não, pastor, mas está escrito lá que em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Sim, está escrito: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É que você dê graça. É que você seja agradecido. Mesmo no momento de dor, você diga: Senhor, muito obrigado porque tu estás comigo. Não é a dor que é a vontade de Deus, é a gratidão que é a vontade de Deus. Deus quer ouvir você, Deus quer receber a tua gratidão em qualquer circunstância. Não pense que esta dor que te aflige é a vontade de Deus para a tua vida. Agora, seja grato mesmo no meio da dor, porque Deus está te sustentando. Inclusive, você está aí agora me ouvindo e daqui a pouco nós vamos orar e Deus tem um milagre para a tua história. Ela ficou ouvindo um monte de coisa, mas ela não aceitou. Porque as palavras têm o poder, irmão, de mexer com o nosso estado emocional. As palavras têm poder de mudar o nosso estado de humor. Elas fazem coisas tremendas na vida da gente. Mas só fazem se a gente deixar. Se você deixar, essa palavra vai te desanimar. Se você não deixar, ela passa, simplesmente vai embora. Tem gente que é tão pessimista que se você disser para ele que está com dor de cabeça, ele vai dizer: isso deve ser um tumor no cérebro. Já tem outros que você diz: eu estou com um tumor no cérebro, e ele vai dizer: não, isso aí pode ter sido um equívoco médico, não é bem assim não. E se for também, irmão, fica tranquilo, porque Deus vai te curar, eu vou orar por você, eu vou te ajudar, nós vamos batalhar, Deus vai te ajudar, você vai vencer. Aí você sai dali animado, nem que você caia ali 100 metros depois e morra, mas dali você saiu animado porque o irmão te animou. Tem gente que tem palavras de ânimo e tem gente que tem palavras de desânimo. Cabe a você selecionar o que ouve. Quando você ouvir palavras boas, aceite, receba. Quando você ouvir palavras ruins, rejeite, não receba, deixa para lá, joga na lata do lixo e continua a tua caminhada, porque a palavra que realmente importa para você é a palavra de Deus. E se Deus ainda não deu a última palavra, faça como essa mulher, ela foi até Jesus. O pessoal dizia: ei, irmã, eu acho que Jesus não vai te curar. E ela diz: eu preciso ouvir isso da boca dele.
Ô irmã, eu acho que você não vai dar conta de chegar lá, eu acho que é melhor você ficar em casa mesmo. Ela disse, não, eu vou lá. Se Jesus disser que não tem cura, aí eu volto. Acontece que ela foi e voltou curada. E os pessimistas de plantão tiveram que ficar olhando para ela e dizer, como é que foi? E ela vai dizer, não consigo nem descrever a emoção que eu tive na hora que eu toquei na orla das vestes dele e fui curado. Deixa os pessimistas para lá. Levante a sua cabeça e vá até Jesus. Seja um guerreiro, seja uma guerreira e Deus vai mudar o seu quadro. Mas quando ela sai para ir até Jesus, ela encontra o quê? A multidão. E a multidão é um problema. A multidão foi um problema para Bartimeu, foi um problema para a mulher do fluxo de sangue, foi um problema para Zaqueu e é um problema para qualquer pessoa. Quando você olha para a multidão, você só vê problema. Na multidão sempre tem um que não quer deixar você passar, sempre tem um que quer impedir a sua caminhada, sempre tem um para dizer, pare de clamar porque o mestre não vai te ouvir. A multidão que segue a Jesus é uma multidão maravilhosa, mas você não pode ir pela cabeça da multidão, não, senão você não recebe nada. Aquela mulher olhou para a multidão e disse, quer saber de uma coisa, eu vou enfrentar essa multidão, eu vou chegar onde está Jesus. E Jesus está lá, curando um, curando o outro, curando um, curando o outro, e todo mundo querendo tocar em Jesus, todo mundo se aproximando, todo mundo apertando e todo mundo esbarrando, e Jesus ali no meio daquela multidão, porque Jesus era famoso e celebridade, quando anda no meio da multidão, todo mundo quer tocar, é uma coisa tremenda, os discípulos ali meio que fazendo a segurança. Jesus não era muito afeito a esse negócio de segurança, né? Deixava o povo se aproximar, então tá todo aquele tumulto e a mulher ali no meio. Tentando, pedindo licença para um, pisando no pé do outro, levando uma cotovelada do outro e saindo, caminhando, cansada e débil e doente e debilitada no meio daquele povo, mas ela vai, porque ela é guerreira. Ela nem podia estar ali, se as pessoas soubessem que ela estava com fluxo de sangue, iam mandar apedrejá-la porque ela era imunda, mas ela estava lá, não tem problema, não importa, eu estou correndo risco, mas eu quero o meu milagre. Eu estou sendo pisoteada, mas eu quero o meu milagre. Eu estou enfrentando obstáculos, mas eu quero o meu milagre. E ela foi. Jesus está caminhando para a casa de Jairo, porque Jairo precisa de um milagre também, só que eu imagino, é só eu que imagino, por favor, a Bíblia não diz, mas eu imagino que Jesus ficou fazendo cera ali, ficou demorando um pouquinho ali, porque aquela mulher não podia vir numa velocidade normal de uma pessoa saudável, ela vinha devagar, pedindo licença, enfrentando a multidão, mas Jesus fica ali fazendo hora, demorando um pouquinho, até que de repente ela toca em Jesus e a hemorragia que os médicos não conseguiram dar jeito, que durante 12 anos ninguém conseguiu dar jeito, é estancada na hora. Glória a Deus. Quando a hemorragia estancou-se, ela pensa, agora estou curada, eu vou voltar para casa. Mas quando ela vai virando as costas para voltar, ela ouve um grito do mestre que diz, quem me tocou? E as pessoas diziam, não fui eu não foi eu não. Olha, Jesus, nem olha para mim com essa cara porque não foi eu. Olha, eu tô aqui, tô realmente precisando do meu, mas eu não te toquei. E Jesus, quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? Até que Pedro diz, mestre, essa sua pergunta não está muito coerente não, está todo mundo aqui esbarrando no Senhor. Jesus não estava falando de alguém que esbarrou, estava falando de alguém que tocou. Ô mestre, está todo mundo te apertando. Jesus não falou de aperto, Jesus falou de toque. Mestre, está todo mundo aqui desesperado para chegar perto do Senhor e o Senhor ainda faz uma pergunta dessa e Jesus diz, não, alguém me tocou. Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Jesus diz, alguém me tocou. Aquela mulher já há 12 anos que era considerada como ninguém. Só que na primeira palavra que Jesus se dirige a respeito dela, ele diz, alguém me tocou. Pode ser que você esteja enfrentando um problema, uma dor, uma doença, seja lá o que for, durante alguns anos. E talvez você já tenha até pensado ou ouvido alguém dizer, esquece. Se Deus quisesse fazer alguma coisa, já teria feito. Você já orou tanto, você já foi à vigília, você já subiu no monte, você já fez campanha, você já jejuou e nada. Ei, não desista. Seja um guerreiro, seja uma guerreira, vá até Jesus, enfrente tudo e todos, mas vá até Jesus. Não desista, não volte antes de ouvir a palavra do Mestre, porque a palavra do Mestre é palavra de cura, a palavra do Mestre é palavra de restauração, a palavra do Mestre é palavra que vai trazer de volta a dignidade, a alegria, a esperança. Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra.